Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Também boa tarde a quem nos acompanha em casa. Nós celebramos hoje a festa da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E no tempo de pandemia, uma das grandes dificuldades foi as visitas. Muito sofrimento, muito avô que não recebeu os netos, muitos pais que não receberam os filhos, muitos filhos, muitas famílias que não se visitaram, e faz todo o sentido neste ano celebrar a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O significado do encontro, o significado da visita, o significado de estarmos perto uns dos outros. E sobretudo neste dia olhemos para o desespero de tanta gente que ao longo deste ano de pandemia teve que morrer sozinha, teve que estar sozinha nos hospitais, às vezes certamente sem um copo de água, sem uma gota de água, que é uma das grandes dificuldades do nosso tempo, dos serviços. Quem está doente às vezes não consegue beber água, uma coisa tão simples. E as nossas famílias cuidavam quando estávamos todos juntos, e hoje até a água na hora da morte, até a água na hora do sofrimento é tão importante. E o sofrimento todo que tanta gente sofreu ao longo deste ano, pensemos também no nosso batismo, a graça de sermos filhos de Deus através da água do batismo. Celebramos esta Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. Hoje celebramos nesta Eucaristia Carlos Valente, o primeiro ano de saudade, de aniversário da sua morte. Portanto, um abraço para a família, para a mãe e para a esposa e para os filhos. É sempre um dia de dor e de sofrimento muito grande. E também Ana Emília Souza, são mais anos, mas a saudade é sempre uma constante nos irmãos que nos vão deixando. Então erguemos os olhos ao céu e sobretudo olhemos para este gesto de Maria. Apesar de tudo, tem tempo para visitar a sua prima Santa Isabel, que estava grávida e que já era idosa. Tomemos consciência dos nossos pecados e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, muitas vezes, por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que inspiraste à Virgem Santa Maria o desejo de visitar Santa Isabel, levando consigo o vosso Filho unigênito, tornai-nos dóceis à inspiração do Espírito Santo, para podermos com ela cantar sempre as vossas maravilhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Sofonias. Clama jubilosamente
filha de Sião. Solta brados de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, filha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença que te condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, Deus de Israel, está no meio de ti, e já não temerás nenhum mal. Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém: não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso Salvador. Por causa de ti, Ele enche-se de júbilo. Renova-te com o seu amor. Exulta de alegria por tua causa, como nos dias de festa. Afastei para longe de ti a desventura, a humilhação que te oprimia, Jerusalém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor,
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pus os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto de Isabel cerca de 3 meses. Depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Nós celebramos hoje a festa da visitação de Maria à sua prima Santa Isabel e como disse no princípio, esta festa tem um duplo significado neste tempo de pandemia, neste tempo de dificuldades que estamos a viver, e sobretudo os mais idosos, os mais doentes, sentiram muito a falta das visitas e do seu significado e da sua importância para dar valor à vida. E também as crianças e os jovens são são as gerações que mais sofrem quando a sociedade se perturba por algum motivo. Sempre assim foi. E desta vez a pandemia perturbou muito. Na festa da visitação de Nossa Senhora, o Evangelho, Lucas é o evangelista que mais fala da infância de Jesus e dos acontecimentos que aconteceram com o nascimento, todos os acontecimentos à volta de Jesus, porque São Lucas foi encarregado por Pedro e Paulo de acompanhar Maria, e Maria desabafava. Portanto, nós podemos ter a certeza que o testemunho que São Lucas dá são as palavras de Maria, são as palavras de Nossa Senhora, daqueles desabafos que Maria fazia. Encerramos hoje o mês de maio com a festa da Mãe de Deus, a visitação de Maria a Isabel. O texto do Evangelho de São Lucas narra um mistério, um acontecimento tão importante nas famílias, a visita. E hoje, na oração do terço, lá contemplaremos este mistério da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Os padres da Igreja e a liturgia aplicam este texto do profeta Sofonias, da primeira leitura, à Virgem Maria, pois ela é a sede da perfeita presença de Deus no meio dos homens. Ninguém, como Maria, se pode dizer com tanta verdade aquilo que o profeta Sofonias anunciou no Antigo Testamento ao povo de Israel: alegra-te e exulta de todo o coração, cidade de Jerusalém, o Senhor teu Deus está no meio de ti. Diz na primeira leitura de Sofonias, capítulo 3, versículo 14 a 17. Portanto, Maria é a sede perfeita da presença de Deus no meio dos homens, na humanidade. Maria leva no seu seio Deus e com a sua alegria de mãe atravessa a Palestina, apressadamente desde a Galileia até a Judeia, para partilhar a alegria com outra mãe, Isabel, que espera também um filho, apesar de ser velha, apesar da sua velhice. Após ter sido escolhida para ser a mãe do Altíssimo, Maria não se fecha em si mesma.
mas numa atitude de serviço e humildade, apressa-se em assistir a sua prima Isabel quando soube que ela estava prestes a dar à luz. Maria permanece com a sua prima até ao momento do parto. Portanto, ela sabia que tinha sido escolhida para ser a mãe de Deus, mas nem por isso ficou no seu canto, ficou na sua casa. E para viver a alegria de Isabel, que estava na sua velhice, que estava tão bem grávida. Quando ouviu a saudação de Maria, Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É aqui a raiz da Ave Maria que nós rezamos. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De um lado, Maria é bendita porque foi constituída por Deus na sua dignidade suprema de mãe do Verbo de Deus. Do outro, a bênção atribuída ao fruto do seu ventre. É o reconhecimento da grandeza suprema do Filho de Maria em virtude da sua divindade e da sua obra salvífica. Se algum dia do ano faz sentido rezar a Ave Maria, é hoje, o dia da visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria é a mulher de fé por excelência. É aquela que nos oferece um exemplo perfeito de fé, porque confiou e se entregou inteiramente ao projeto de Deus. É aquela que acolheu com alegria o grande dom divino, o Verbo de Deus em seu seio. Maria, na oração do Magnificat, reconhece que o poder, a bondade, a misericórdia do Santo Israel é que estão na origem da encarnação do Verbo de Deus. O Magnificat, que é rezado na liturgia da Igreja todos os dias nas vésperas e que nós hoje lemos no Evangelho de São João, aquele canto que é atribuído e que Maria cantou quando Isabel a saudou. Por isso, ela pode rezar: o Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas em meu favor. Maria não atribui a sua maternidade divina aos seus méritos, à sua pureza, à sua falta de pecado. Maria, ao contrário, ela refere toda a sua grandeza ao dom daquele que, sendo por excelência poderoso e grande, costuma fazer fortes e grandes os fracos e pequenos. O Magnífica não foi a única oração que Maria rezou, mas é das mais importantes. Em Caná, dá-se conta da dificuldade dos noivos e, com confiança existente de mãe, ela diz a Jesus: eles não têm vinho. Maria intercede por aqueles noivos e diz: fazer. E obtém do seu filho que antecipa a sua hora e realiza o seu primeiro milagre. Portanto, as bodas de Caná, aquelas palavras de Maria, são uma oração, um pedido a Jesus, uma firmeza de que Jesus podia fazer qualquer coisa, e ela ensinou-nos a confiar em Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, Maria aparece reunida com os apóstolos no cenáculo para esperar o Espírito Santo, participando da oração comunitária da Igreja nascente. Todos eles, os apóstolos, com algumas mulheres, a mãe de Jesus e os seus parentes, persistiam unânimes na oração. Diz nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Quando o Espírito Santo veio, os apóstolos e mais algumas pessoas, Maria, estavam a rezar, estavam a implorar. E foi no meio da oração que o Espírito Santo veio. Maria é a imagem e modelo da Igreja que ora, que reza. Aprendamos com Maria a conciliar a nossa vida de oração.
de união com Deus, com o nosso trabalho, com o serviço dos nossos irmãos e irmãs mais necessitados. Pois é à medida em que estivermos unidos a Cristo é que produziremos frutos de caridade, de reconciliação e justiça para a vida do mundo. Nós ontem celebramos a festa da Santíssima Trindade e a última igreja que foi construída em Fátima, que no princípio muita gente nem gostava, mas depois começou, muitos católicos depois foram aderindo e começando a gostar. A igreja de Santa Trindade em Fátima tem duas vigas que acompanham toda a igreja e que sustêm toda a estrutura da igreja. Foi um arquiteto grego que fez aquela igreja, que desenhou aquela igreja, e aquelas duas colunas significam aquilo que a igreja é. A igreja assenta-se em duas colunas, na fé e na caridade, na fé orante e na prática daquilo que se reza. E para o futuro, aquelas duas vigas que acompanham toda a estrutura da igreja vão simbolizar e vão interrogar, vão pôr-nos em confronto com aquilo que nós acreditamos. A arte é isso mesmo, é provocar-nos, é fazer com que nós reflitamos naquilo que é a nossa fé, em que é que se estrutura a nossa fé. Maria é um modelo de oração, é aquela que viveu os mistérios da Trindade, viveu os mistérios na sua vida da Santíssima Trindade. Maria acompanhou todos os mistérios de Jesus Cristo, todos. Ela é o grande templo da ação de Deus na humanidade. Então, neste dia da visitação de Maria, que ninguém de nós desanime, sobretudo os doentes e os mais idosos, com esta grande dificuldade das visitas, mas que olhemos para Maria, que estava disponível para partir e para ir ao encontro dos que mais necessitam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, supliquemos a Deus Pai Todo-Poderoso que deu a plenitude da graça à Virgem Maria, para que faça participar desta riqueza a Igreja e toda a humanidade, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja peregrina neste mundo, para que medite a palavra de Deus e a toda a hora, e conforme a sua vida com o que anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos cristãos que visitam quem está triste ou se põem ao serviço dos mais pobres, para que o façam com os sentimentos de Maria, oremos. Por todos os discípulos de Cristo, para que usem os bens que Deus lhes dá à luz da sabedoria do Magnificat, oremos. Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que elevem os corações para o Senhor, imitando Isabel e a Virgem Santa Maria, oremos. Pelos cristãos que duvidam e vacilam, para que se entreguem a Deus, como a Virgem Maria, que acreditou no cumprimento das promessas de Deus, oremos. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, imitando a Mãe de Deus, forte e sábia, nos tornemos adultos na fé, oremos.
Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que aceitaste com agrado a caridade da Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, aceitai também estes dons que vos oferecemos e transformai-os para nós em sacrifício de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, fonte de vida e de alegria, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças na festa da Virgem Santa Maria, festa da visitação de Maria à sua prima Santa Isabel. Vós revelaste na plenitude dos tempos o mistério escondido desde os tempos antigos, para que se renove para o mundo inteiro a vida e a esperança. Em Cristo, novo Adão, e em Maria, nova Eva, manifestaste finalmente a vossa Igreja, primícias da humanidade redimida, por este dom admirável, volta de novo ao caminho original para a Páscoa eterna. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios.
Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos Carlos Valente, Ana Emília Souza, todos que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos o vosso louvor, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Fazei, Senhor, que a vossa Igreja vos glorifique pelas maravilhas que realizaste em favor dos vossos fiéis, e assim como São João Batista exultou ao pressentir o Salvador ainda oculto, também o vosso povo reconheça com alegria, sempre vivo neste sacramento, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor os acompanhe.